Olá pessoal, essa é uma semana tão especial, a semana que a gente comemora o Dia das Mães. E nós não poderíamos deixar passar em branco e deixar de fazermos uma homenagem a todas as mães, em especial as mães missionárias, as mães que levam seu filho consigo para participarem de seu ministério, e as mães também de missionários, as mães que de longe acompanham a vida dos seus filhos, muitas vezes dos seus netos, e que com tanto amor, carinho sustentam em oração a vida dos seus filhos. Também nós queremos homenagear todas as pessoas, as mulheres que adotam missionários em oração, em cuidado, em carinho, essas mulheres que se tornam verdadeiras mães também de missionários quando suas mães estão ausentes ou estão distantes. Essas pessoas realmente têm feito toda a diferença na vida de tantos missionários. Então, que Deus te abençoe, saiba que você é muito preciosa aos olhos de Deus, saiba que você é muito importante para a vida de todos os missionários. Mãe, Deus te abençoe. Bom, e o que é ser mãe e missionária? Com certeza, para mim, é um grande privilégio, porque nós podemos levar o nosso filho, os nossos filhos, conosco, naquilo que a gente tanto ama fazer, naquilo que a gente tanto ama, que é servir. E ensinar os nossos filhos desde cedo a servir a Deus, a servir as pessoas, isso é um grande privilégio, Nós temos essa flexibilidade, essa liberdade para incluir os nossos filhos na nossa vocação, no nosso ministério, desde cedo, Mas também é uma grande responsabilidade, porque nós, enquanto mães cristãs, nós temos essa responsabilidade de educar os nossos filhos no Senhor, de testemunhar, antes de qualquer coisa, testemunhar para os nossos filhos, para a nossa família, que nós servimos a um Deus vivo, que nós servimos a um Deus de amor. Então é muito importante quando o meu filho, ele me vê não apenas estudando a Bíblia porque eu preciso fazer uma pregação ou estudando as coisas de Deus por conta de uma aula que eu preciso ministrar, mas sim me alimentando da palavra, tendo prazer, me deleitando, me refugiando na palavra, me refugiando em oração. Isso para o nosso filho faz toda a diferença, quando ele vê que a nossa fé ela é viva e é uma fé que se aplica para dentro das paredes do nosso lar e para fora também. É muito interessante que algumas coisas a gente não diz, mas os nossos filhos são ministrados pelo próprio Deus, com a sua grande misericórdia. Essa semana eu estava conversando com o Daniel na mesa, na hora da refeição, e eu falei assim: e aí, Dani, qual que é a sua história bíblica favorita? E ele falou assim: é Daniel na Cova dos Leões, o Xará. E aí ele começou a se empolgar e falar, porque tem várias histórias de Daniel que ele não só leu em livros, mas também ele assistiu em desenhos que são bem bacanas, bem lúdicos, como o Superbook, os vegetais, enfim. E aí ele estava assim todo empolgado me contando que no livro tal o Daniel ora assim, no filme tal ele ora assim, no desenho ele ora assim, e aí estava contando esses detalhes, E aí eu perguntei para ele assim: nossa, Dani, mas que será que o Daniel orava, Aí ele parou e falou assim: nossa, eu acho que ele orava pedindo força para Deus. Falei: nossa, é verdade, Dani, é verdade mesmo. E ele falou assim: mas ele orava não pela força dele, ele orava para pegar a força de Deus. E aí eu fiquei pensando nessa linha de pensamento dele, Provavelmente ele nunca tenha me visto mencionar, ou ao Felipe mencionar isso, que Daniel orava não pela sua própria força, mas para que ele tivesse a força de Deus, pegasse a força de Deus, Mas com certeza o Espírito Santo, Deus, ministrou o coração dele conforme nós líamos a Bíblia juntos, conforme nós contávamos as histórias juntos. Então, com certeza, o Espírito Santo se encarrega de edificar a vida dos nossos filhos no caminho do Senhor. Existe um grande exemplo de mãe, de mulher, que é a Susana Wesley, a mãe de John Wesley, que ela deixou vários conselhos práticos para a educação dos filhos, e ela tinha 19 filhos. John Wesley foi o 15º filho dela, e ele mesmo testemunhou que ele aprendeu mais do evangelho com a sua mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Então, veja
o impacto que a Susana Wesley trouxe para a vida dos seus filhos, né? E diz a biografia dela que ela tinha tempo com todos eles, tempo de qualidade, tempo de se dedicar a eles mesmo, de brincar, de estudar a palavra. Isso é um grande exemplo para nós, né? Eu duvido que alguma de nós vamos chegar a ter 19 filhos, né? Às vezes com um filho já é super suado. Eu tô esperando aqui o Gabriel, que vai chegar logo logo, e já tô pensando, meu Deus, como será que vai ser com 2, né? Imagina com 19. Mas com certeza é bem isso, a questão do privilégio e da responsabilidade. E uma outra coisa importante é nós entendermos o nosso papel enquanto mãe. Quando nós temos o nosso primeiro filho, principalmente aquelas que são mais ativas em missão, mais ativas no ministério, no trabalho, é um pouco desafiador para nós entendermos que nós precisamos dar um passo atrás, muitas vezes servir de suporte para o nosso marido, né, no ministério, mas que o nosso papel primeiro é como mãe, educar nossos filhos, cuidar dos nossos filhos. Então esse é um desafio grande também para nós, né? E também um grande ensinamento que nós precisamos levar como mãe e missionária é o desafio de confiar em Deus totalmente. E com certeza os nossos filhos observam, nossos filhos aprendem conosco. Como confiar em Deus, na sua provisão, como confiar que Deus vai cuidar de tudo, desde do remédio que o filho precisa até o alimento de amanhã, tudo Deus provê. Então é muito lindo quando nossos filhos participam desse processo de busca a Deus, de confiar, de se entregar, de descansar em Deus e esperar muitas vezes, que não é fácil, mas os nossos filhos participam de todo esse processo entendendo quem Deus é também na vida deles. Eu me lembro que quando eu engravidei do Daniel, tanto eu quanto o Felipe estávamos cumprindo o nosso aviso prévio, estávamos numa fase de transição dos nossos trabalhos como professores em escolas formais para ficar integralmente no ministério. E foi um período de vários questionamentos, tanto internos quanto de outras pessoas, né? Como assim vocês vão, de fato, né, deixar os empregos, né, nessa fase de gestação, de primeiro filho? E nós entendemos ali que Deus já estava no controle soberanamente, já sabia de tudo e estava provendo e cuidando de tudo. E de fato foi dessa forma mesmo. E eu lembro que a minha gestação foi bem marcante para mim. Nós estávamos num processo estávamos à frente de um projeto, de um envio de um container para o Oriente Médio, um container com suprimentos para refugiados. Então nós estávamos no processo de arrecadação de roupas, de triagem, de encaixotamento, de etiquetar, de pesar. Era muita logística que a Receita Federal estava impondo para nós, então foi muito trabalho. Quem conhece a gente há mais tempo até participou, né? Quantos mutirões, né, que nós fazíamos toda noite, né? Até depois eu fiquei assim tão encanada, porque meu filho nasceu com uma orelhinha assim um pouquinho maior, um pouquinho mais esticadinha assim que a outra. E eu falei assim, com certeza, porque de tanto que eu fazia esse movimento de pegar roupa de caixa e tudo, eu acho que esticou uma orelhinha dele. Aí depois a pediatra falou, Juliana, esquece, tem nada a ver. Mas enfim, né, são coisas que a gente não pode permitir que apaguem a alegria, né, do que Deus quis fazer, né, na nossa vida. E com certeza foi um grande aprendizado, porque esse container para nós foi como se fosse um filho, como se fosse um parto, gente. Esse filho não nasceu. Nós tivemos muitas intercorrências nesse projeto, tivemos um embargo e esse container não pôde sair com todas as arrecadações. E por fim, nós tivemos que reabrir todas as caixas e tirar todas as roupas, toneladas de roupas, e fazermos bazares para então levantar recursos financeiros que seriam enviados para o campo. Foi um grande trabalho. Eu lembro que o Daniel já tinha nascido, já estava engatinhando, quase andando, e ele ainda estava participando de bazares, estava acompanhando a gente em todo esse processo. Eu lembro que muitas vezes amamentando o Daniel à noite, eu chorando e clamando a Deus por esse container. Isso me marcou bastante. Mas uma coisa que eu levo comigo hoje é realmente o descanso em Deus, a confiança em Deus, de saber que Deus tem o controle de tudo, que Deus cuida de tudo, e cada fase da nossa vida é muito importante. Então que você, como mãe, possa
realmente se dedicar ao seu filho. Enquanto você estiver com ele, esteja 100% com ele, porque isso vai fazer diferença na vida dele, na sua vida também, e vai gerar impacto, com certeza, para o seu ministério, para a obra de Deus. Isso é muito importante. Eu quero te encorajar a buscar Deus com seu filho e com certeza os frutos virão. Então, olha, que Deus te abençoe, que você tenha um feliz Dia das Mães, todas vocês, que Deus abençoe sua família. Um grande beijo, fica com Deus.